Eu vou te falar 5 provas de que o lojista precisa urgentemente de você e como isso pode te render 10 mil por mês trabalhando para ele. 1. A diferença entre atrair cliente e vender. Antigamente, o lojista ou o vendedor de loja, ele estava acostumado a vender no tete-a-tete, lá no presencial, né? E isso bastava para ele atrair novos clientes, porque ele tinha um bom atendimento, ele sabia vender, ele sabia envolver o cliente ali no presencial, e isso garantia que viesse clientes novos ou mesmo cliente de forma recorrente para a loja dele. E isso enchia a loja dele e estava garantida a venda. Hoje não é mais assim. Só que o lojista ainda não consegue perceber isso de uma forma prática. Ele até entende isso, mas ele não consegue fazer a prática disso. Hoje não basta ter um bom atendimento para atrair cliente novo ou o mesmo cliente. Você precisa ter um esforço diferente, principalmente no digital, para você atrair novos clientes, tá? E o lojista não consegue fazer isso, então ele precisa de alguém que saiba como é que usa essas novas ferramentas, esses novos objetivos, esses novos meios de você atrair o cliente para a loja física. Isso nos leva ao motivo 2. O motivo 2 é falta de conhecimento de ferramentas online. Então o lojista hoje, geralmente que está lá no chão da loja, né? O lojista, o dono, ou o gerente, ou o vendedor, eles não sabem usar as ferramentas online. Eles sabem que existe, mas eles não sabem como aplicá-las. Não tem jeito, não adianta. Gerente de loja não sabe, vendedor de loja não sabe. Então, e eles precisam muito, e hoje existe já um crescimento nesse nível de consciência do lojista, que ele precisa dessas ferramentas. Ele sabe que, até os mais antigos, né, ele sabe que precisa dessas ferramentas. E se você, como um consultor de loja externo, você for lá e mostrar o que ele precisa e mostrar como aplicar, e aí você consegue conquistar o cliente. Então, o segundo motivo, falta de conhecimento das ferramentas digitais de atração de cliente, e eles precisam urgentemente de pessoas capacitadas que saibam fazer isso, e essa pessoa vai ser você. 3. Falta de comunicação digital. Às vezes o vendedor, e vendedores muito bons, eles não conseguem ter a mesma excelência no atendimento que eles têm no presencialmente no WhatsApp ou no Instagram. Ele não consegue envolver do mesmo jeito, da mesma maneira o cliente como ele conseguiria pessoalmente. E digo mais, a maioria detesta atender por WhatsApp, principalmente os mais antigos, principalmente os melhores vendedores. Eles não gostam, né? Quantas vezes a gente já não viu aí loja que o cliente chega no WhatsApp e fala: ah, você tem tal peça? Manda para mim as opções. O vendedor fala assim, ó, pega o celular, né? Ele fala assim: ai, que saco, meu, eu tenho que mandar, não vou mandar. Ele fala assim: vem para cá, vem ver aqui. Às vezes eles acham que chamar o cliente na loja é a melhor opção no momento, e nem sempre é. E digo mais, está cada vez menos sendo a melhor opção. Então, eles não sabem ainda lidar com essa diferença. E aí entra o consultor de loja, que vai aplicar algumas técnicas que vai fazer isso mudar e mudar o jogo da loja. 4. Falta de estratégia. Estratégia de venda mesmo, de venda e de produto, né? Geralmente o lojista, quando ele vai para o digital, quando ele se lança ao digital, ele tenta jogar a loja. Quantas vezes a gente não viu, né? Ah, eu fiz um patrocinado, não virou nada. Por quê? Porque a pessoa joga a loja e põe lá: conheça nosso e-commerce, conheça nossa loja, vem aqui, manda pro WhatsApp. Só que ele não faz isso com uma estratégia de venda. Ele tem que pensar que o social media dele, as postagens do Instagram, ela tem que ter um calendário bem definido e um calendário estratégico para isso, pensado antes. Então, se ele vai fazer uma campanha de promoção, por exemplo, de tênis, ele vai postando esses tênis, criando uma certa atenção no seu público, né? Fazendo um tráfego pago, porque o Instagram não entrega, né? E aí ele vai fazer fundo de funil, topo de funil, ele vai trabalhando essas postagens até chegar na venda propriamente dita. Eles fazem não de qualquer jeito, né? É ruim falar de qualquer jeito, mas assim, eles colocam lá, turbinam e aparece aqui, ó, minha loja, tal, visite, é muito legal, tem produtos maravilhosos, e põe, isso não adianta. Então, geralmente, o lojista se lança, né, no digital desta maneira, e ele precisa de uma orientação para isso, senão ele vai perder muito dinheiro e não vai ter resultado. E para você fazer estratégia, você precisa, aí é o motivo 5, o lojista ele não consegue entender muito as métricas hoje, as métricas mais modernas, ele não tem familiaridade com isso, né? Ele tem
uma dificuldade de sair da métrica faturamento. Ah, eu vendi tanto no mês, eu vendi mais isso aqui, é isso que eu preciso saber para fazer novas compras, tal. E nem sempre é só isso. Agora, com o digital, ele precisa saber métricas como ROI, como taxa de conversão, como visualização, como várias métricas que a gente vai ensinar, tanto de tráfego pago como de tráfego orgânico, para ele entender esse perfil do consumidor, o novo comportamento do consumidor e o comportamento da persona dele na internet. Então, é muito difícil para o lojista, quando não tem essa orientação, entender essas métricas. Não dá para entender isso lendo blog, né? É difícil, tem que ser na prática. E aí entra um consultor de loja que entende também sobre isso e vai orientar e vai aplicar essas técnicas, mensurando, fazendo testes AB e mostrando realmente o que está acontecendo na loja. E quando ele faz isso, entende as métricas, o que acontece? Ele pode colocar mais valores em tráfego pago, ele pode colocar mais gente para atender, ele pode colocar mais robô, porque ele vai atrair mais gente com uma certa assertividade e vai vender mais e vai valorizar o trabalho do quem? Do consultor de loja. Então, se você, consultor de loja, souber dessas ferramentas, souber apresentar isso de uma maneira correta para o lojista, você vai ser valorizado. Você vai ganhar muito mais que aquele valor que ganha um social media de loja que faz postagem apenas, tá? Então você consegue ainda ter um resultado maior e vai receber, claro, um resultado maior para o seu próprio faturamento. E aí você vai conseguir chegar aos 10 mil de uma maneira até muito simples, tá? Mas sim, você precisa também ter sua estratégia, você precisa também saber de todas essas necessidades do lojista, apresentar de uma forma correta, trazer resultado para ele, que é importante, usar corretamente essas ferramentas, e aí você está feito, vai trabalhar de casa ganhando 10 mil ou mais aí como um consultor de loja.